Tribunal Misto aceita a denúncia contra governador afastado Wilson Witzel e segue com processo de impeachment. E escolas particulares bem pontuadas no Enem podem ter que destinar 2% das vagas para jovens de baixa renda. O Jornal da LERJ está no ar. Boa noite. O Tribunal Especial Misto aprovou por unanimidade o prosseguimento do processo de impeachment contra o governador afastado Wilson Witzel. Ele agora passa a responder oficialmente na Justiça por crime de responsabilidade e ficará afastado do cargo até o fim do processo. Os desembargadores e deputados que compõem o tribunal também decidiram que Witzel deverá deixar o Palácio Laranjeiras no prazo de 10 dias. A sessão começou com o pronunciamento do deputado Luiz Paulo, que apresentou a denúncia junto com a deputada Lucinha. Eu fui claro e preciso quando sustentei a acusação. De todos os 4 fatos que compõem a denúncia inicial, eu, por questão de tempo, só tinha 15 minutos, eu destaquei 2, a Unir e a Iabas. O contrato de 858 milhões é praticamente 50% de tudo que foi investido para combater a Covid-19 na área da saúde, que montou em 1,7 bilhões. Um contrato gigantesco, que nenhum secretário o faria sem o aval do governador. O advogado José Roberto Sampaio fez a defesa de Wilson Witzel, alegando que o governador afastado não tinha qualquer tipo de conhecimento ou participação na contratação da organização social Iabas, contratada para construir e gerir os hospitais de campanha durante o auge da pandemia. Segundo a defesa, a empresa teria sido contratada única e exclusivamente em decisão monocrática pelo então secretário de Saúde, Edmar Santos, sem que Witzel tivesse qualquer tipo de responsabilidade sobre esta decisão. Quanto à requalificação do Instituto Unir, a defesa alegou que Witzel assinou para não deixar a população sem atendimento durante a pandemia. O Witzel não participou da contratação. E não participou por quê? Porque o Witzel, na verdade, no início dessa pandemia, baixou um decreto autorizando ao seu secretário, Edmar Santos, que não tinha relação pessoal nenhuma, que foi escolhido porque foi um gestor exemplar do Hospital Pedro Ernesto, que estava à frente, foi indicado ao Witzel como um excelente gestor, porque Edmar Santos e Gabriel Neves tomaram todas as iniciativas, praticaram todos os atos. A votação começou com o voto favorável à aceitação da denúncia do relator do Tribunal Misto, deputado Valdec Carneiro. Os outros 9 integrantes seguiram o relator, com a exceção do deputado Alexandre Freitas, que aceitou a denúncia de forma parcial, excluindo da denúncia os contratos celebrados com a OS e Abas. Quanto ao afastamento de Wilson Witzel de suas funções administrativas até o final do processo de impeachment, a perda salarial de 1/3 de seus proventos e a desocupação do Palácio Laranjeiras, o Tribunal Misto também votou de forma favorável. Sendo assim, Wilson Witzel só reassumirá suas funções caso seja inocentado ao fim do processo. Ele terá também o prazo de 10 dias, contados a partir da publicação do acórdão, que deve acontecer na próxima segunda-feira, para deixar as dependências do Palácio Laranjeiras. Uma vez decidido pelo Tribunal Especial Misto o seu afastamento em decorrência do recebimento da denúncia, eu não vejo razoabilidade que ele permaneça naquele lugar como sua moradia particular. Se eu entregar na segunda-feira e ele for publicado na terça, aí a partir da data da publicação do acórdão, a defesa tem 20 dias para apresentar uma nova peça de defesa e o governador, segundo a nossa deliberação, tem 10 dias para desocupar o Palácio das Laranjeiras. O presidente do Tribunal de Justiça, que também preside os trabalhos no Tribunal Misto, desembargador Cláudio de Melo Tavares, explicou como serão as próximas fases do julgamento, que irá selar o destino de Wilson Witzel à frente do Estado. Será publicado o acórdão e, a partir do momento da publicação, a defesa tem 20 dias para apresentar
a defesa de mérito. E ali, nesse momento que ela apresentar a defesa de mérito, ela irá também o quê? Requerer as provas que ela pretende produzir. Ou seja, prova documental, prova testemunhal e até prova pericial. E aí nós vamos marcar uma nova data para nós decidirmos quais são as provas que serão deferidas. A sociedade precisa ter uma resposta. E eu quero chamar mais uma vez a atenção. O julgamento foi técnico, jurídico e justo. E na sessão plenária desta quinta-feira, os deputados aprovaram o projeto que prevê que escolas do Rio, com as melhores avaliações no Enem, destinem 2% das vagas para jovens com famílias que recebam até 2 salários mínimos. Acompanhe as votações de hoje. Os parlamentares analisaram mensagem do governo que prorroga até 31 de dezembro deste ano os convênios do Conselho Nacional de Política Fazendária sobre benefícios fiscais. O documento prorroga 172 convênios emitidos desde 1989, com término previsto em 31 de outubro de 2020. A proposta aprovada segue para a sanção do governador. Nesta quinta-feira, os parlamentares também analisaram um projeto que cria o Programa Estadual de Incentivo à Educação para alunos de baixa renda em instituições particulares. A ideia é que as 100 escolas do Rio, com melhores avaliações no Enem, destinem 2% das vagas para jovens em situação de pobreza, com famílias que recebam até 2 salários mínimos. As instituições que aderirem ao programa receberão o selo Escola Solidária. O projeto aprovado vai ser analisado pelo governador. Outra proposta discutida cria um cadastro de empresas que prestam serviço ao governo do Rio de Janeiro. O objetivo é dar mais transparência aos contratos e facilitar o acesso da população a essas informações. Nesse cadastro, devem constar CNPJ, dados dos responsáveis pela empresa e a natureza dos serviços prestados. O projeto do deputado Dionísio Lins foi aprovado e segue para a sanção ou veto do governador. Proposta dos ex-deputados André Lazzaroni e Rafael Pisciani autoriza o Estado a vender imóveis públicos para servidores da segurança. Os imóveis que pertençam a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista devem ser destinados para fins residenciais desses agentes que tenham pelo menos 5 anos nas corporações. O texto diz que todo o trâmite deve ser feito pelo Instituto de Terras e Cartografia do Estado, ITERJ. A matéria recebeu 13 emendas. Já o deputado Márcio Canella propõe alterações na lei que instituiu o Programa de Prevenção e Assistência Integral às Pessoas com Epilepsia. O texto cria novas diretrizes para melhorar o atendimento aos pacientes, entre elas a realização de cursos e treinamento de profissionais de saúde para que eles reconheçam os sintomas de crises epiléticas já no primeiro atendimento. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se transformar em lei. O Rio de Janeiro pode ganhar centros de referência para atender as vítimas de violência motivada por intolerância religiosa. A ideia é oferecer auxílio psicológico, social e jurídico para as vítimas e acompanhar o registro de ocorrência, além de identificar traumas causados pela agressão. Os centros também serão responsáveis pelo levantamento de dados estatísticos para auxiliar na elaboração de políticas públicas sobre o tema. O projeto da deputada Renata Souza e dos deputados Flávio Serafini, Valdec Carneiro e Oliomar Coelho foi aprovado e segue para a sanção do governador. É um projeto que contribui para enfrentar essa espiral de violência, de ódio, de intolerância e que se manifesta, entre outras formas, pela intolerância religiosa. Tolerância religiosa não é algo abstrato, não é? Ela pode se manifestar de forma concreta. Pessoas são agredidas fisicamente por causa da religião que professam, espaços sagrados de diferentes religiões são vilipendiados, símbolos religiosos são igualmente desrespeitados, enfim, então, difamação, preconceito, pessoas são excluídas de certos convívios sociais por causa da sua religião, tudo isso é expressão da intolerância religiosa. As operadoras de transporte por aplicativo podem ser obrigadas a fornecer aos motoristas um escudo protetor salivar que deve ser instalado nos automóveis. Esse escudo é feito em plástico transparente e isola o motorista dos passageiros do banco traseiro.
A proposta dos deputados subtenente Bernardo e Fábio Silva complementa a lei que cria um protocolo de segurança para esses profissionais enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O projeto recebeu 5 emendas e volta a ser analisado pelas comissões. Equipamentos de UTI utilizados no combate à Covid-19 nos hospitais de campanha do Rio podem ser cedidos para hospitais públicos municipais. O projeto do deputado Pedro Ricardo autoriza a doação por parte do Estado e determina que as unidades de saúde beneficiadas devem atender também pacientes de outros municípios infectados pelo coronavírus. O texto recebeu 5 emendas e retorna às comissões. O teste de glicemia capilar para detectar diabetes pode passar a ser obrigatório em atendimentos de emergência no Estado nas redes pública e privada. De acordo com a proposta do deputado Paulo Teixeira, o paciente deve ser informado sobre o direito de fazer o teste e deve autorizar a realização. Caso seja diagnosticada diabetes, o paciente deve ser encaminhado para o tratamento. O texto aprovado segue agora para a sanção ou veto do governador. Se porventura a pessoa tiver com índice elevado ou for diabético e nem ela sabe, a própria equipe ali que atendeu já vai redirecionar o seu atendimento e já vai informar para o médico que aquela pessoa tem o problema ou não. O Brasil é o 4º país com maior índice de diabéticos. Então essa questão é muito importante. Muita gente não sabe que tem esse problema. Então, ao ir a um hospital numa emergência, será oferecida a ela a oportunidade de fazer o exame. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro estabelece regras para a recolocação no mercado de produtos eletrônicos remanufaturados, recondicionados e reembalados. De acordo com o texto, a condição do produto deve ser indicada na embalagem, além de um certificado que explique ao consumidor qual foi o processo de recondicionamento ou remanufaturamento utilizado. Já o fornecedor deve oferecer garantia equivalente ao do produto novo idêntico. O descumprimento da norma pode implicar em multa. A proposta recebeu 5 emendas e retornou às comissões. Hoje, quando passamos nas vias públicas de diversas cidades do município, a gente vê ali diversos pedaços, de equipamento eletrônico que são descartados em vias públicas e muitas das vezes se perde, isso vai para os rios, vai para tudo quanto é lugar, só não vai para o lugar certo, ou seja, vamos obrigar as empresas a recolher esses lixos eletrônicos para dar uma destinação final desses produtos. Outra proposta discutida estabelece medidas sanitárias a serem adotadas pelas academias de ginástica, musculação e outros estabelecimentos similares como forma de prevenção ao novo coronavírus. De acordo com o texto, as academias devem limitar a entrada de pessoas em 50% da capacidade. Os aparelhos devem ficar dispostos com afastamento de 2 metros entre eles. Os usuários devem agendar horário e deve ser reservado um intervalo de 20 minutos entre as sessões para higienização do ambiente. Os estabelecimentos devem ainda fornecer álcool em gel para os clientes, tapete sanitizante e medição de temperatura na entrada. O uso de máscara é obrigatório, a não ser para a execução de exercício de alta intensidade aeróbica, como a esteira e bicicleta ergométrica. O projeto do deputado Márcio Canela recebeu uma emenda e retornou às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma ótima noite para você.